meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre, no canal de vocês, no canal de língua portuguesa, o canal mais completo de língua portuguesa, não é verdade? Com aulas de literatura, com aulas de gramática para concurso e com aulas de redação. Nesta aula de hoje estarei comentando aqui 5 questões de língua portuguesa no conteúdo verbo. Aqui esta aula é a parte 2, porque a parte 1 está aqui, que se você não assistiu, vale muito a pena assistir essa aula. Vou deixar aqui no card para você, que foi sobre verbo. Mas lá como eu trabalhei? Eu trabalhei a metodologia CESP-SEBRASP, porque são todas questões CESP-SEBRASP, mas naquele trabalho de múltipla escolha, em que as questões têm alternativas para você indicar o gabarito. Nesta aula de hoje eu vou trabalhar aqui com vocês o certo ou errado. Sabe o clássico da banca CESP-SEBRASP, em que existe uma afirmação e você vai julgar se essa afirmação é certa ou errada. Então muitas pessoas acabam tendo algumas dúvidas com relação a como resolver essas questões. Eu vou passar aqui dicas bem práticas para você arrasar e gabaritar muito bem, tá legal? Então fique ligado aqui na nossa aula, comente aqui a nossa aula com dicas, sugestões, críticas, tudo é muito bem-vindo para o crescimento do canal, para que eu possa produzir cada vez mais material educativo para você que está aí estudando, que está aí se dedicando para aprovação em um concurso público, ok? E claro, se você não está inscrito aqui, se inscreve aqui, dá um clique e fique atento a todas as aulas que aqui são publicadas, não esquecendo de permitir notificação, tudo bem? Então vamos para cá. Eu disse aqui que essa aula é sobre verbo, parte 2, e a metodologia aqui que eu usei são as questões CESP-SEBRASP, certo e errado. Por quê? Não basta saber conteúdo. Se você vai fazer concurso público, você tem que entender a forma como a banca cobra aquele conteúdo. Por quê? Verbo é verbo em toda e qualquer gramática. Só que as bancas têm estratégias diferenciadas, não é assim? Então vamos cá. Olha só, essa primeira questão ela é bem interessante. Nessa primeira questão, eu não coloquei texto de referência porque não vai ser necessário. A gente vai observar aqui apenas o período que está apresentado. E a afirmação diz o seguinte: na oração, olha que a afirmação trouxe na oração. Vocês sabem que a oração ela é marcada por um verbo. Se tiverem 2 orações, nós temos o quê? Um período já composto. E tem assim: na oração, urge aparelhar fortemente o espírito, o segmento urge aparelhar constitui uma locução verbal. Vamos aqui entender um primeiro ponto. Oração é uma estrutura marcada por apenas um verbo. Locução verbal equivale sim a um verbo. Nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal, tudo bem? Só que há formas que nem sempre esse verbo flexionado mais um verbo numa forma no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, denota aí uma locução, tá? Tem que entender sobre isso. E o que é que se quer afirmar? Se essa oração apresenta nessa estrutura uma locução verbal. O que não apresenta? Urge aparelhar indica aí 2 orações. Urge é a oração principal e aparelhar é a oração que se subordina à oração principal. Só que ela está aí numa forma reduzida. O verbo ele não está flexionado, ele está em uma forma nominal que é o infinitivo. Olha que aparelhar, vale destacar aqui, está no infinitivo, mas indica sim uma ação. Então não é uma locução verbal, é um período composto. É como se eu dissesse assim: urge que se aparelhe fortemente o espírito, se fosse desenvolvida. Então essa questão ela está errada, essa afirmação está errada, porque não constitui uma locução verbal, constitui sim um período composto, tá bem? Vamos aqui para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos uma referência a um texto. Observe aí o texto, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Eu não vou ler o texto na íntegra, eu vou direto no último período do texto, como se destaca aqui, e tem o seguinte: a substituição da forma verbal busca, que está bem na última linha do texto, por busque.
Ó, busca, busque. Alteraria o sentido original do texto. Preste atenção, sentido. Mas não prejudicaria a correção gramatical. Mais uma vez eu afirmo, fiquem atentos. Alterar sentido é modificar a semântica do texto. Manter a correção gramatical é entender que aquilo que foi alterado pode até ter trocado o sentido, mas a gramática não foi prejudicada. Então, olha só, alteraria o sentido do texto. Se alteraria o sentido do texto, ok, tá certo. Mas não prejudicaria a correção gramatical. Ó, se não prejudicar a correção gramatical, também tá certo. As duas afirmações, elas têm que ser certas, porque se não forem certas, você não pode destacar como gabarito. Então, vou lá. Na última linha, vou ler um pouquinho antes. Já na penúltima linha. A importância do trabalho policial e sobre o valor da participação do cidadão para a construção de um sistema que busca. O sistema busca, portanto, eu tenho o presente indicativo, ação realizada agora. O sistema busca a melhoria da qualidade de vida de todos. Se eu colocar busque, vai ficar assim, a construção de um sistema que busque. Que busque, gente, busque aí é uma forma, a terceira pessoa do singular, do presente do subjuntivo. E tem toda a diferença. O presente indicativo é uma ação realizada agora com certeza. É uma ação de certeza. Agora, o presente subjuntivo, o próprio subjuntivo indica hipótese, incerteza. Altera o sentido, altera o sentido. Altera a gramática? Não altera a gramática. Não comprometeu regência, não comprometeu aí concordância, não comprometeu ortografia, portanto não prejudica a gramática. Altera o sentido, porque a informação deixa de ser uma ideia de certeza e passa a ser uma ideia hipotética. Portanto, gabarito certo. Tudo bem? Então, marcar aí com segurança para que você possa realmente gabaritar e assim acertar um número maior de questões, porque vale salientar, nos concursos CESP, em que o método que é adotado são questões certo ou errado, ao errar uma questão, você perde o que você acertou. Então, normalmente, o que é que nós professores indicamos? Se você não tem certeza, para responder a essa questão, deixe em branco, porque você não vai ter o prejuízo aí de perder uma questão que você tinha certeza e acertou, tá bem? Fique ligado aqui, mas na verdade eu quero que você tenha segurança em todas as questões de língua portuguesa. Vamos para a nossa terceira questão, ainda sobre verbo, nesse método certo e errado, questão CESP e SEBRASP. Gente, nessa terceira questão tem o seguinte, no segundo período do primeiro parágrafo, eu coloquei só o período aí, está aí disponível. O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil em 26 de fevereiro de 2020, sendo o Brasil um dos países mais desiguais do mundo. Era esperado que a pandemia acentuaria ainda mais as desigualdades sociais no Brasil e causaria danos irremediáveis. O destaque aqui nessa questão são essas duas flexões verbais, acentuaria e causaria. Vamos lembrar, quando o verbo termina em iria, dica aqui de desinência verbal. Esse verbo, ele é sim flexionado no futuro do pretérito. É aquela ação que ia acontecer, mas foi impedida de acontecer, tudo bem? Então tem essa informação, tem esse sentido. O que o comando da questão nos informa? No segundo período do primeiro parágrafo, a substituição das formas verbais acentuaria e causaria por acentuar-se, causasse, acentuar-se, SSE, olha só a desinência, causar-se, SSE, e o que é que essa desinência nos informa? Eu até já disse aqui em outra aula para você. Essa desinência nos informa que os verbos foram aí flexionados no pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha aí, tá lá no pretérito imperfeito do subjuntivo. E o que é que diz aqui? Respectivamente, substituindo, manteria a coerência e a correção gramatical do texto. Observe que nessa questão o CESP não colocou sentido. O que é coerência? É lógica. O texto continuaria com lógica? Se continuaria com lógica, se mantém. Haveria problema na correção gramatical? Se não haveria, tudo bem.
Então vamos voltar ao texto, que isso nos garante entender. Eu vou lá trocar. Olha só. Era esperado que a pandemia acentuasse ainda mais as desigualdades sociais no país e causasse danos irremediáveis. Portanto, gente, o texto permanece com lógica. A coerência se mantém. Não houve comprometimento na gramática, na norma aí, na regra, não houve comprometimento na concordância, não há comprometimento na regência, não há de modo algum. Observe que essa questão não destaca o sentido do texto, porque se tivesse destacado o sentido do texto, aí era outra conversa, porque seria alterado sim. Mas como não, fique atento nisso para você não perder uma questão que até é fácil, mas merece atenção no seu comando. Tudo bem? Então, gabarito certo. Marque aí com segurança mesmo. Vamos lá para a quarta questão. Nós temos um destaque para o verbo ser. Eu não trouxe texto, nem trecho do texto, porque não seria necessário, a não ser a frase em que este verbo está presente. O verbo ser é um verbo de ligação. Olha só como eu já estou indicando aqui sobre a questão. Tem o seguinte, o verbo ser, flexionado no presente do indicativo no trecho, do qual o fechamento das fronteiras em tempos de pandemia é mero sintoma. Gente, o verbo ser aí no presente do indicativo, a forma verbal é. E o que é que nos afirma aqui a questão? É transitivo direto? Só que não. Transitivo direto são verbos que exigem um complemento de ordem direta, que é o objeto direto, só que todo verbo transitivo ou um verbo intransitivo, ele é chamado de verbo de ação ou verbo nocional, verbo significativo. O verbo ser, ele é um verbo de ligação, ele apenas é um nexo entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Ele é importante? Nós não vamos aqui diminuir sua importância no emprego, nas frases, no período, mas na verdade ele não é transitivo direto porque ele não denota uma ação, ele é apenas um verbo de ligação, portanto, questão erradíssima. Marque aí no errado e tenha segurança nisso para que você possa realmente perceber que os verbos em sua predicação merecem também uma atenção especial nas questões SESC e SEBRASC, tudo bem? Vamos finalizar aqui com a quinta questão. Eu espero que você que está acompanhando nossa aula esteja gostando. Continue até o final para você ter aí esse comentário dessas 5 questões sobre verbo aqui no nosso canal. Então vamos lá. Eu coloquei um trecho. No trecho, muitos pensadores têm destacado que o direito atual parece ter invadido tudo. A locução verbal tem destacado, indica uma ação que acontece no momento em que se produz o texto e poderia ser substituída por destacam, sem alteração dos sentidos originais do texto. Eu quero que você fixe na expressão tem destacado, que a questão indica, tá? Tem destacado. Como é que essa locução verbal ela é constituída? Ela é constituída por verbo auxiliar ter, no presente do indicativo, mais o verbo principal no particípio, destacado. O que isso nos informa que, além de ser uma locução verbal, é também um tempo composto. Porque todo tempo composto é uma locução verbal, mas nem toda locução verbal é um tempo composto. Por quê? Para ser tempo composto, nós temos a composição de um auxiliar ter ou haver, mais o verbo principal no particípio, que é o que nós temos aqui. O que foi que a questão nos informou? Que essa locução verbal é uma ação que acontece no momento em que se produz o texto. Então, uma ação que acontece no momento em que se produz o texto é presente, tá? E a gente vê que aí no verbo auxiliar, olha a pecadinha aí, olha só a estratégia da banca CESP. É presente o indicativo, mas quando constitui um tempo composto, nós temos aí um pretérito perfeito composto. E o que é que o pretérito perfeito composto nos informa? Uma ação que aconteceu no passado e ela continua ocorrendo até o momento. Olha, tem destacado, destacou lá no passado e continua destacando. Portanto, essa informação está erradíssima. Nós temos um erro aí nessa questão. Não há equivalência da forma como está colocando aqui a um presente, a uma ação que acontece no momento. Eu não posso substituir pelo presente destacam. Por quê? Porque o pretérito perfeito composto não tem o mesmo sentido do presente do indicativo, que é uma ação que acontece no momento que está sendo produzido o texto. Tá bom?
também fere os sentidos originais. Eu não posso, e aí diz sem ferir os sentidos, sem prejudicar os sentidos, sem alteração dos sentidos, altera sim o sentido, modifica tudo. Portanto, questão errada. Gostaram das nossas questões? Então não esquece, deixa o like aqui, tá bom? Curta aqui a nossa aula, comente aqui a nossa aula e fique ligado que tem mais aula de questão comentada SESC Sebrasp aqui no canal Alciele Nobre. Muito obrigada pela atenção e até um próximo encontro. Tchau!